E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aí conectados novamente, né? Para podermos orar um pouquinho, falarmos com Deus. E nós estamos juntos aqui nesse momento especial de oração. Eu gostaria que você passasse esses momentos que nós estamos aqui de quarentena, que nós estamos mais reservados, né, com bastante tempo livre para alguns, a gente passasse esse tempo orando a Deus. Nós estamos separando momentos para orar às 7 da manhã e também às 7 da noite, tá? 19 horas e 19 horas da noite. Desculpa, 7 da manhã e 19 horas da noite. Separe esses momentos com Deus também para você se aproximar mais dele, suplicar que o Espírito de Deus te ilumine. Esse é um momento para a gente poder estudar bastante a Palavra de Deus. Hoje nós teríamos o culto nas nossas igrejas, mas nossas igrejas estão fechadas, né? E eu acredito que, pela circunstância, nós temos que fechar sim, é uma necessidade, as igrejas precisam estar fechadas. Nosso sistema de saúde ele não suportaria a maneira como a quantidade de hospitais, de postos que o país tem. Então, nós precisamos estar isolados para que a doença possa acontecer de forma gradual, né? Estava olhando para algumas pessoas que estavam falando que todos vão adoecer, né? Então a gente precisa apenas se preparar para esse momento, mas a gente precisa, se for pegar o vírus, precisa demorar um pouquinho mais. Então por isso a quarentena não é para não se pegar o vírus. A quarentena, o objetivo é fazer com que o sistema de saúde nosso não entre em colapso. Por isso que a gente está fazendo isso. E é por isso que eu digo para você que esse momento você pode esquecer um pouquinho o que está acontecendo lá fora. São tantas notícias falando só de coronavírus, né? Talvez seria o momento da gente também espalhar a esperança, falar de Jesus. Nós ligarmos para o amigo para perguntar se está tudo bem, ajudar o nosso próximo, talvez com compras, com alguma coisa, né? Essa é uma excelente oportunidade para nós fazermos essas coisas. E aí eu suplico a você que entre junto com a gente aí, nesses horários de 7 da manhã, 19 da noite, para a gente poder estar orando juntos, tá? Então, esse daqui é o nosso culto, que nós faríamos domingo na igreja, nós estamos fazendo aqui. Nós estamos acompanhando aí algumas pessoas, né, que já estão online. Eu estou vendo que o irmão Luiz Gonçalves, ele está ali assistindo também junto com a gente, né? Um abraço, irmão Luiz. A Fátima também está junto. O Roger também está junto com a gente ali assistindo. Você pode mandar um oizinho, viu, gente? Que nós vamos fazer nesse momento aqui uma conversa também. A gente pode interagir juntos, né? Por isso é a ideia do Facebook. A gente podia fazer em outras mídias ali, no Zoom, por exemplo, que foi espalhado aí para a igreja, a gente está usando, né? Mas eu estou optando pelo Facebook justamente para a gente poder ter uma interação um pouquinho maior. Então, vamos buscando ao Senhor nesse momento. Sabe que a Flora, ela está trabalhando no sistema de saúde, né? Então ela foi chamada ali em regime de urgência para poder trabalhar. Ela está ali em Rolante trabalhando lá. Mas a gente fica preocupado com os nossos, né? Com a maneira como que eles estão ali expostos a tudo isso. E são tantas outras profissões que estão expostas também na rua a isso. Então eu acredito que nós precisamos orar por essas pessoas, né? É muita gente. Hoje eu vi algumas pessoas dizendo os caminhoneiros, que nós precisamos orar pelos caminhoneiros, né? E realmente é uma necessidade a gente passar um tempo orando por eles também, que estão também nas ruas fazendo isso. Todas as pessoas que estão fazendo os controles, né, da internet, das bandas largas, essas coisas, né, as pessoas que cuidam de comunicação, eles estão todos ligados aí. Hoje eu estava aqui e a internet tem oscilado um pouco, nunca aconteceu isso, e é por causa muita gente acessando a internet ao mesmo tempo. E a internet hoje a gente
a gente vive por ela, né? Então nós precisamos orar por essas pessoas aí também. Estou vendo aqui que o Julinho, meu irmão, entrou, e aí Julinho, tranquilo, né? O Sedney mandou boa noite Sedney, tamo junto, né? Nesse momento aqui também, a Lourdes, o Luiz Fernando também mandou uma boa noite. E aí, Luiz Fernando, tranquilo? Irmã Lorena, um abraço para você aí, para todo mundo aí em casa, tá? Eu gostaria de conversar com você nesse momento, começar fazendo uma oração. Vamos conversar com Deus e de transferir a nossa responsabilidade da oração para outra pessoa. E nós precisamos ter a prática da oração também com nós. Mesmo que isso não seja o seu dom, né? Você não consiga passar horas e horas em oração, ajoelhado, mesmo que isso não seja o seu dom, mas nós precisamos ter a prática, contado no relógio. Feche seus olhos, pense em Deus. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, que legal nós termos a oportunidade de estarmos através deste meio aqui da internet orando ao Senhor em grupo. Pai, nos desafios que as pessoas enfrentaram no passado, se houvesse um momento de isolamento, talvez eles não poderiam conversar com os outros, não conseguiriam ter esse alcance que nós estamos tendo. Que privilégio, Pai, para nós hoje estarmos todos juntos aqui unidos, cada um nas suas casas, mas unidos no nome de um só Deus. Que maravilhoso é isso. Meu Senhor, por favor, nós queremos lhe pedir que tu possas estar alcançando a todos, que o Senhor, teu Espírito Santo possa estar tocando os corações, também protegendo o nosso lar das enfermidades, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar visitando a todas as pessoas. Também lembramos, ó Pai, dos adoentados, por favor, os visite nessa hora. Eu lembro nessa hora aqui da mãe do Max, que o Senhor possa estar ali visitando ela, seus familiares também, que estão apreensivos nessa hora por causa desse vírus. Por favor, Senhor, os visite, cuida deles, dá o teu conforto e a tua tranquilidade também. Bom, Pai, nós queremos te pedir também sobre esses profissionais que estão trabalhando, estão na rua agora, para o nosso conforto, para que o sistema não pare, para que nós possamos ainda estar em casa tranquilos, sem maiores problemas. Esteja com essas pessoas e os protege também, meu Deus. Senhor, agora queremos te pedir orientação ao estudarmos a tua palavra, que tu possas estar aqui conosco, iluminando as nossas mentes. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso aí, gente. Que bom estar com vocês, né? Eu estou vendo aqui que mais algumas pessoas entraram, né? Estão dando boa noite aí. A Natália, tudo bem? Boa noite. Eu estou vendo aqui a Lina, né? Ô Lina, tudo bem? Saudade de vocês aí na Vila Mapa, que legal. Nós estivemos juntos, né? Tá pastoreando vocês, que joia, tá você aqui com a gente, a Maria Farias, que bom que você está aqui online com a gente, a Lourdes, Elizabeth Valandro, né? Ah, que joia, Beth, tamo junto. O Josué Francisco está aqui com a gente. Josué, você mencionou aqui que travou, deixa eu só dar uma olhadinha para ver, porque a internet está oscilando aqui, mas vamos ver. Bom, voltou, tá tudo normal, né? Eu recebo um delay dali do telefone para aqui, mas tá normal aqui. Mas obrigado, José, fica ligado aí com a gente, viu? O Kleber, puxa vida, Kleber, que joia, pastorzão, viu? Que Deus te abençoe, tamo junto aqui, pastor. Então o negócio tem que ser fera, viu? Eu tenho pastores assistindo aqui com a gente, a Lucimar, olha que joia também. A família tá entrando aqui, né, Kleber? Que legal. Amigos, eu quero estudar um pouquinho a palavra de Deus com vocês nessa hora. Vamos buscar ao Senhor. Eu
Eu estava lembrando aqui, falei para vocês no domingo, né? A gente conversou um pouquinho, nós vimos que a respeito de João capítulo 21. João capítulo 21 é a parte final do livro de João. É interessante que o livro de João ele termina aqui no capítulo anterior, no capítulo 20, ali quando a gente vê o verso 30 e 31, esses são os versos finais do Evangelho de João. Mas ele vai fazer uma explicação, que é o capítulo 21, para um problema que a igreja estava passando na época. Jesus havia marcado um encontro com os discípulos ali naquele capítulo, né? E então Jesus ele vai se encontrar com os discípulos. É a terceira vez que ele iria se encontrar com os discípulos. A primeira vez ele aparece para todo mundo, na segunda vez ele aparece novamente para todo mundo, mas em especial... a primeira vez não estava todo mundo, a primeira vez faltava Tomé. A segunda vez então, para esse que faltava, eu vejo que Jesus apareceu para todos ali novamente, mas foi para curar o coração de Tomé, que não estava acreditando diante do cenário da possível para ele ressurreição de Jesus, né? Ele não estava entendendo aquilo. Mas na terceira vez então, ele aparece para os discípulos quando eles estão ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, né? E eles então estão orando, buscando ao Senhor, aflitos por tudo que estava acontecendo, mas um discípulo estava com o seu coração mais atribulado que os outros, era Pedro. Sabe, Pedro, ele havia sido preparado para ser o líder da igreja cristã. E naquele momento, o líder da igreja de Jesus falhou, no momento da morte ali de Jesus. Jesus havia ainda alertado diante dessa situação que ele iria enfrentar. Eu fico imaginando o desafio quando o líder falha, né? Ah, gente, que triste é isso. Quando nós cometemos erros, né? Nós ficamos... magoa o coração e a gente às vezes desanima, né? E foi o caso de Pedro aqui que desanimou diante da situação que ele enfrentou. Foi um momento em que, não que Jesus Cristo mais precisava, mas que Pedro poderia ter agido de maneira diferente ali perante a morte de Jesus, mas ele não agiu. E isso trouxe a ele um sentimento de culpa terrível. Ele havia sido preparado para ser o líder da igreja, mas agora ele havia desistido de ser o líder da igreja. Jesus então faz um milagre ali no mar da Galileia, repetindo o mesmo milagre que ele havia falado antes, que ele havia feito antes, né, o milagre ali dos peixes, e eles então jogam a rede do lado direito do barco, e o barco enche de peixes nessa ocasião, e Pedro se joga na água e vai se encontrar com Jesus. E nós vemos então, nessa hora que Pedro chega ali com Jesus e tem um peixinho assado já, os discípulos vieram logo atrás no barco, isso está tudo ali no capítulo 21. E Jesus começa então a conversar com os discípulos. Eu acho interessante que eles tiveram certeza que era Jesus no momento em que Jesus reparte o pão com eles, que legal. Eles tinham tanta familiaridade com Jesus que naquele momento eles então... perceberam que aquele jeito era de Jesus, só podia ser ele. E então Jesus reparte o pão, eles comem juntos ali e depois ele chama Pedro para uma conversa particular. Dá uma olhada na sua Bíblia aí no capítulo 21, no verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus. E que Jesus estava dizendo para Pedro nessa hora: apacente os meus cordeiros. Cuida da minha igreja. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, não desista, cuida da minha igreja então, Pedro. Se você me ama, Pedro, não desiste desse ministério especial que você foi chamado. Pedro, eu treinei você, eu chamei você para esse momento especial, para esse momento desse mundo. Por isso, Pedro, você precisa ser o líder dessa igreja. Eu quero que você esteja lá. Veja como Jesus estava chamando 3 vezes.
Jesus olhou para Pedro e falou para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta a minha igreja, Pedro. Por 3 vezes, Jesus então refez o chamado para Pedro. Interessante que Jesus não abandonou Pedro. Não descartou Pedro simplesmente por causa do seu coração ali que estava meio quebradinho, né, meio tristinho. Ele não abandonou Pedro diante dessa situação. Ele veio buscar Pedro, ele amparou Pedro diante dessa situação. Sabe, querido, quando nós passamos pelas dificuldades, nós podemos ficar tranquilos que o Senhor está nos amparando, que o Senhor está cuidando da gente. Talvez você esteja enfrentando algum problema, esteja pensando aí: Senhor, e agora o que vai ser de mim diante dessa situação? Senhor, e o meu comércio, o que eu vou fazer? Eu tenho famílias ali que eu tenho que cuidar também, e como que a gente vai fazer sem ganhar dinheiro? Senhor, por favor, você pode estar pensando aí: e agora o que eu vou fazer, Senhor? Talvez seja um profissional autônomo, né? Talvez você esteja desempregado nesse momento e a coisa aumentou um pouquinho mais, você fica aí apreensivo diante da situação. Talvez você também possa, estar passando por uma doença nessa hora. Quero dizer para você que o Senhor não vai desamparar você. O Senhor continua cuidando de você, Ele dá atenção para você, isso que é legal, sabe? O Senhor, ele dá atenção, Ele olha para a gente, Ele abraça a gente, Ele cuida da gente. E Ele faz com que, mesmo que nós passemos pelo momento de tribulação, de sofrimento, Ele faz com que nós mantenhamos a calma, porque Ele está cuidando da gente. Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu acho isso maravilhoso. Deus cuidando do coração de Pedro. Olha que maravilhoso. Deus também quer cuidar do seu coração. E Ele está fazendo o mesmo chamado também, viu? Apacenta a minha igreja, apacenta os meus cordeiros. Deus está chamando para você aí, onde você está. Deus está dizendo: filho, cuida dessa igreja, cuida dessas pessoas que estão ali. Queridos, nós precisamos olhar para o nosso redor aí, cuidar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos também. O Senhor tem um chamado especial para cada um de nós. O que você está fazendo com esse chamado? Diante desse problema agora de saúde, como é que você está desenvolvendo o seu chamado? Talvez a gente tenha que pensar em outras estratégias diferentes para poder alcançar as pessoas. E é por isso que eu convido você a aceitar o chamado de Jesus. Jesus então ele sai para andar com Pedro e ali ele faz essas perguntas para Pedro, dizendo para ele: pastoreia a minha igreja, né? Pastoreia as minhas ovelhas. E então ele começa a falar. Depois disso, imagino que Pedro aceitou, né, o chamado de Deus novamente, e Jesus começa a falar outras coisas para Pedro. No verso 18 ele diz assim: em verdade lhe digo que quando eras moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outro te cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, Jesus acrescentou: siga-me, Pedro. E Pedro aceitou o chamado de Jesus para permanecer seguindo a Jesus. Mas vejam o que Jesus faz. Ele chama Pedro para o trabalho, chama Pedro para a missão, dizendo que Pedro seria o líder dele. E agora Jesus começa a falar de morte. Jesus começa a falar que Pedro iria morrer em prol desse evangelho que ele iria pregar. Que coisa estranha esse chamado de Jesus, né? Mas eu imagino que Jesus falou muito mais coisa com Pedro do que as que estão escritas aqui nesse texto, né? Nesses versículos apenas. Eu acredito que Jesus ali, ele alcançou ao ponto o coração de Pedro nessa hora. Mas ele estava falando da morte. Ele estava dizendo que Pedro passaria pela morte por causa da pregação do Evangelho. E ali então, quando Pedro ouviu falar a respeito disso, tomou a decisão de seguir a Jesus, aí acontece um problema que está no verso 20. Então Pedro se volta, ele vira para trás, né? Olha lá para trás. E ele vê que estava seguindo ele João, o discípulo amado, o que está escrevendo esse evangelho. E aí, verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava o vinha seguindo.
Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este, Senhor? E Jesus lhe respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que tenho eu contigo? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou o dito entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Dá uma olhada no que aconteceu agora por causa dessa fala de Jesus. Jesus havia feito o chamado para Pedro. Pedro agora se volta para trás, vê João indo lá e pergunta: Senhor, e João, como é que ele vai morrer? E Jesus dá uma resposta firme para Pedro. Pedro, você não tem nada a ver com isso. Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, você não tem nada a ver com isso, Pedro. Quanto a ti, me siga. E aí aconteceu esse boato, porque na imaginação de Pedro, João não iria morrer. E aí se espalhou essa notícia de que João não iria morrer. E aí a tradição cristã diz que durante as perseguições, né, capturaram João e jogaram num caldeirão de óleo fervendo. João morreu? Não morreu. O mito, ele apenas reforçou. Nós vamos ver Jesus voltar ainda na época de João. O problema agora era que João estava velhinho. João ele foi o único discípulo que morreu ali de morte natural. E agora ele estava velhinho e as pessoas estavam vendo que João iria morrer e ficava a pergunta: Jesus, o senhor não vai voltar? João está velhinho, não havia dito que João ele iria ver o Senhor ainda em vida? O Senhor não vai voltar? Esse era o grande questionamento das pessoas ao ver João, já velhinho, prestes a morrer. Quando será que Jesus iria voltar? Essa é uma pergunta que nós temos hoje. Muitos têm desanimado da fé simplesmente perguntando: quando é que Jesus vai voltar? E aí então acabam abandonando a fé, achando que é em vão a busca que eles estão fazendo. Quero dizer para você que esse Deus poderoso que cuidou desses discípulos aqui, Ele também está cuidando de nós. Ele também assegura que Ele irá voltar. Assim como nas Escrituras foi dito que Jesus Cristo havia morrido, deveria vir, morrer no madeiro, as profecias foram se cumprindo perfeitamente. Eu quero dizer para você que a profecia da volta de Jesus também vai se cumprir perfeitamente. Talvez hoje você esteja se perguntando: Senhor, será que esse vírus aí, essa pandemia mundial, isso quer dizer que o Senhor irá voltar? E talvez passe esse coronavírus, talvez passe tudo e permaneça a questão: puxa vida, Senhor, o Senhor não voltou. Queria tanto que o Senhor voltasse agora. Eu também gostaria muito que o Senhor voltasse agora. Esse é o sonho, é o desejo que eu tenho no meu coração. Mas eu posso dizer para você que nós precisamos ainda falar de Jesus para muitas pessoas. Talvez se o Senhor voltasse agora, quantos não poderiam entrar no céu porque eu não preguei a mensagem, porque eu não fiz a minha parte? Querido, você entende que Jesus Cristo está fazendo um chamado para mim e para você pregarmos o Evangelho dele, para poder alertarmos o máximo de pessoas possível que ele, Jesus Cristo, está voltando a essa terra? Essa é uma oportunidade que nós temos de falarmos desse Deus poderoso. Talvez não seja este o momento em que Jesus vai voltar, mas eu quero olhar para você e dizer: olha, meu amigo, permaneça firme no Senhor Jesus Cristo. De fato, né, eu estudei com vocês no último sermão falando que Jesus, esse é apenas um sinal da volta de Jesus. E quando Jesus fala dos sinais, ele disse: olha, ainda não é o fim, ou é o princípio das dores. Calma, acalma o seu coração, não precisa ficar ansioso diante das dificuldades, mas nós podemos ficar tranquilos sabendo de que nós ir a pregar o Evangelho às outras pessoas. João teve que escrever essa última parte do livro para ocorrido na igreja cristã da época. E eu quero dizer para você hoje também que Deus, Ele está cuidando, Ele está atento a cada um de nós. Você quer aceitar esse chamado divino?
você quer, assim como João escreveu ali a sua última parte do livro, chamando as pessoas ao trabalho, você também aceita esse chamado ao trabalho? Então feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, muito obrigado pelo chamado que o Senhor nos faz para trabalhar por Ti. Talvez algumas pessoas estejam no confortáveis diante da situação, talvez algumas pessoas estão olhando este momento achando que é férias e eu posso ficar tranquilo. Por favor, Senhor, que todos nós estejamos em alerta, não por causa de um vírus, mas porque o Senhor irá voltar a este mundo. E esse alerta que nós temos, Pai, nós possamos ir ao máximo de pessoas falar que o Senhor, que eles devem se preparar para essa volta iminente do nosso Senhor Jesus. Me usa, Pai, e usa cada amigo que está do outro lado aí da tela, ouvindo esse momento de oração. Por favor, ó Pai, os visita também, dando o Teu poder do Teu Espírito Santo em porção dobrada, para que sejam pregadores da Tua palavra. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Foi bom estar aí com vocês, né, nesse momento. A gente vê o Fabiano aqui com a Jana. O casal aí tá junto, ouvindo a mensagem. Que Deus abençoe vocês, viu, Jana, Fabiano. Ó, o Eloy. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui, né? A Cleinara. Foi muito bom ter vocês aqui conosco, viu? A Jaque, a família toda ali, Liskoski, né? Juntos, que Deus abençoe vocês. A Ana junto com o Pingo ali assistindo também. O Paulo. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Eu quero reforçar o pedido de oração que nós estamos fazendo às 7 horas e também às 7 da manhã e às 19 horas da noite. Quero convidar você a orar nesses dois períodos em prol de tudo, né? A toda a situação que nós estamos passando, mas em especial para que o Senhor possa estar usando você, para que você seja uma bênção nesse momento, tá bom? Um abraço a todos vocês, e aí a gente vai postando, avisando, lembrando vocês da oração, mas quarta-feira a gente volta aqui para fazer mais um momento assim de oração a Deus. Valeu, gente, um abraço, até lá!